Declaração de Fé CPAD. Apresentação da nossa declaração de fé. É com imensa satisfação que apresentamos à Assembleia de Deus no Brasil a nossa declaração de fé. A análise feita pela liderança da Assembleia de Deus no Brasil, em consonância com a comissão de teólogos indicados para a apreciação do nosso cremos, entendeu pela imperiosa necessidade de complementar e aperfeiçoar o cremos. Durante todo um ano, a comissão apreciou, rebuscou em outros credos análogos, no afã de apresentar-nos um trabalho com a grandeza que este é apresentado, sem oferecer nenhuma oportunidade para vicissitudes. O grande valor dessa declaração de fé está em sua estima e inseparável comunhão com as doutrinas bíblicas. O conjunto harmônico e bíblico dessa declaração de fé caracteriza-se por sua similitude no rigor da observação doutrinária estabelecida pela vivacidade da palavra de Deus. A sua publicação é o instrumento maior para conscientizar toda a Igreja Assembleia de Deus no Brasil. Mesmo em forma sintética, abrange todas as principais doutrinas bíblicas, facilitando o conhecimento e conservando nossa mente contra as muitas heresias. A Bíblia revela a verdade em forma popular, de vida e fato. O credo declara uma forma lógica de doutrina. Após um intensivo trabalho de oração e apreciação lampejantes e muitas pesquisas, nossa competente comissão coloca em nossas mãos esse sumário de doutrinas bíblicas. Nossa declaração de fé facilita aos nossos irmãos um melhor conhecimento bíblico e ajuda-nos na preparação da fé de nossos novos membros da igreja. Temos em mãos um trabalho onde é somada a graça com ativos do anticismo, mesmo usando linguagem correta, fluente e compreensível. Nossa mais expressiva gratidão aos ilustres irmãos teólogos componentes dessa douta comissão pelo trabalho concluído. A Assembleia de Deus no Brasil tem como uma completa declaração de fé. José Wellington Bezerra da Costa, presidente da CGADB. Introdução. Credo. Confissão de fé, regra de fé ou declaração de fé são interpretações autorizadas das escrituras sagradas aceitas e reconhecidas por uma igreja ou denominação. Todas as igrejas ou denominações no mundo possuem algum tipo de conjunto de crenças, seja ele escrito ou não importando o nome dado aos ensinos que norteiam a vida da instituição cristã. A Bíblia é a palavra de Deus, é a única autoridade inerrante para a nossa vida. Não é um credo, mas sim sua fonte primária. Na explicação de Philip Schaff, a Bíblia é a palavra de Deus ao homem. O credo é a resposta do homem a Deus. A Bíblia revela a verdade em forma popular da vida e fato. O credo declara a verdade em forma lógica de doutrina. A Bíblia é para ser crida e obedecida. O credo é para ser professado e ensinado. Em outras palavras, a Bíblia precisa ser interpretada e compreendida para uma adoração consciente a Deus. A igreja não dispunha de credos ou qualquer formulação doutrinária formalizada no período apostólico. Era um tempo em que a produção dos livros no Novo Testamento ainda estava em andamento. Logo no século II, surgiu a necessidade de se organizar os pontos mais significativos da fé cristã, pois desde muito cedo, na história do cristianismo, surgiram controvérsias e heresias que questionavam o verdadeiro ensino cristão.
Diante disso, era chegada a hora de responder com mansidão e temor qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. 1 Pedro 3,15. Assim, começaram a aparecer as primeiras regras de fé, sintetizando a doutrina cristã. Esses documentos tinham por objetivo sintetizar as doutrinas essenciais do cristianismo para facilitar as confissões públicas e conservar o pensamento cristão contra as heresias. Essas formulações foram sendo aperfeiçoadas e tornaram-se conhecidas como credos ou símbolos. O termo credo vem do latim credo, que significa creio, depósito, confiança. Trata-se de uma confissão de gratidão à glória de Deus, símbolo no grego de symbolon, significa literalmente arremessar junto, comparar, sendo porém usada em referência a qualquer declaração formal, seja credo, confissão de fé ou catecismo. Os credos considerados universais são conhecidos como credos ecumênicos, visto que a sua aceitação é ampla e não se restringe a uma ou outra região. Os principais são o Credo dos Apóstolos, século II, o Credo Niceno, 325 d.C., o Credo Niceno Constantinopolitano, 381 d.C., o Credo Calcedônia, 451 d.C., o Credo Atanásio, acerca do ano 500. Seu conteúdo consta aqui nesse apêndice, demonstrando que temos muitos pontos em comum com os primeiros cristãos. Esses credos são geralmente aceitos por católicos romanos, ortodoxos gregos e protestantes, pois seu conteúdo é comum às principais religiões que ostentam a bandeira de Cristo. As seitas ou grupos religiosos heterodoxos rejeitam esses credos. A confissão de fé é mais elaborada do que os credos ecumênicos, que são uma fórmula de fé pessoal e começa com um creio ou cremos. O termo confissão era usado no princípio para descrever o testemunho dos mártires, a começar pelo próprio Senhor Jesus Cristo. É de Cristo Jesus que diante de Pôncio Pilatos deu o testemunho de boa confissão. 1 Timóteo 6,13. É, porém, comumente usado nas declarações formais da fé cristã pelos reformadores. As confissões de fé são marcadas no período da Reforma e as principais são as seguintes: Confissão de Augsburgo, de Lutero, em 1483 a 1546, elaborada por Philippe Melanchthon, 1497-1560, em 1530. As Confissões Helvéticas. A primeira em 1534 e a segunda em 1566. Essa última preparada por Heinrich Bullinger, em 1504 a 1575. Sucessor de Eurico Zuglio, em 1484 a 1531. A Confissão de Fé Gaulesa, preparada em 1559 por João Calvino, 1509 a 1564. A Confissão de Fé Escocesa, de 1560, preparada por uma comissão liderada por John Knox, 1513 a 1572. A Confissão Belga, de 1561, preparada por Guido de Brès, ou Guy de Bray, em 1522 a 1567. O Catecismo de Wittenberg, escrito por Zacarias Ursino, 1534 a 1583. Gaspar Oliviano, em 1567. Os 39 artigos de religião, preparados originalmente em 1552 em Londres por Thomas Cranmer, em 1489 a 1556, com 42 artigos, os quais sofreram minuciosa revisão em 1563 por Matthew Parker,
em 1504 a 1575. Arcebispo de Cantuária, com o corte de 3 artigos. O corte de 3 artigos é a confissão de fé da Igreja Anglicana. O arminianismo holandês, no ano de 1610, articulou uma breve declaração teológica de 5 pontos, assinada por 44 ministros, apresentada no Estado holandês, chamada de remonstrância, termo que se origina de remonstrare, no latim medieval, cujo significado é protestar, expor, manifestar. Em 1618, houve uma ampliação na explicação desses 5 pontos, que foi denominada de opiniões dos remonstrantes. Posteriormente, Simão Episcópio, em 1583 a 1643, escreveu a Confissão Arminiana de 1621, ratificando as crenças arminianas. E por fim, temos a Confissão de Fé de Westminster, que foi produzida na Abadia de Westminster, em Londres, a pedido do Parlamento Britânico, entre 1643 a 1647. Trata-se da última confissão de fé da Reforma. A obra Declaração de Fé é um documento eclesiástico que organiza de forma escrita e sistemática as crenças e práticas das Assembleias de Deus no Brasil, que são ensinadas nas igrejas desde a chegada dos pais dos missionários. Aos pais dos missionários fundadores Daniel Berg, 1884 a 1963, e Gunnar Wingre, 1879 a 1933. O contexto social e político por si só, uma definição daquilo que a igreja crê e daquilo que professa desde suas origens. A Bíblia é a nossa única fonte de autoridade, a inerrante, infalível, completa e inspirada palavra de Deus. As Escrituras Sagradas, no entanto, precisam ser interpretadas para que todos conheçam sua mensagem. Assim sendo, o conteúdo dos 24 capítulos da Declaração de Fé são as interpretações autorizadas das Escrituras e os ensinos oficiais das Assembleias de Deus no Brasil. Israel de Araújo, historiador da Assembleia de Deus, num resumo histórico sobre o cremos, trouxe-nos informações sobre a preocupação de nossos primeiros missionários em expressar aquilo que cremos, aquilo que praticamos. Gunnar Wingre publicou em 16 de abril de 1919, no jornal Boa Semente, um artigo intitulado O que nós cremos, que as linhas mestras de nossas crenças. Essa matéria foi reeditada no jornal Som Alegre em março de 1930. Nesse mesmo ano, a primeira Assembleia Geral da CGADB, os 2 jornais fundiram-se num só, recebendo o nome de Mensageiro da Paz. Desde então, publicado ininterruptamente como órgão oficial das Assembleias de Deus no Brasil. O missionário sueco Otto Nelson, de 1881 a 1982, publicou em janeiro de 1931, no Mensageiro da Paz, um artigo intitulado O que ensinamos. Em outubro de 1938, o missionário americano Theodore Richard Stout, que servia no interior de São Paulo, publicou o mesmo periódico Cremos, intitulado Em quem creem os pentecostais? Nas décadas de 1960 e 1970, ainda que o tema não tenha sido item oficial dos temários, as reuniões convencionais debateram se as Assembleias de Deus deveriam ter um credo. Os contrários diziam que isso era coisa de católicos e de protestantes tradicionais, uma vez que a Bíblia é o nosso credo. Outros defendiam a elaboração de um documento dessa natureza. O cremos que temos hoje, diz Israel de Araújo. Passou a ser publicado no Mensageiro da Paz a partir de junho de 1969. Desde então, esse documento tem sido submetido a revisões. O nosso Cremos, publicado em cada edição do jornal Mensageiro da Paz, tem sido o único documento oficial da Igreja que expressa nosso pensamento doutrinário. Agora, o referido texto passa a ser o extrato da declaração de fé como verdades centrais de nossa denominação. Os 16 artigos de fé do Cremos são explicados aqui na declaração de fé
da mesma sequência de assuntos, sendo às vezes intercalados com alguns capítulos que tratam de temas ensinados pela igreja, porém ausentes no cremos. A CGADB, sob a presidência do pastor José Wellington Bezerra da Costa, nomeou uma comissão especial para elaborar nosso credo ou confissão de fé, aqui denominado Declaração de Fé. Trata-se de uma comissão composta por teólogos e ensinadores de nossa denominação, com conhecimento não somente das Escrituras, mas também de nossa história e doutrina. A CPAD, por meio do seu diretor executivo Ronaldo Rodrigues de Souza, deu incentivo e suporte para a produção do documento e que o leitor tem em mãos. A comissão especial pesquisou os credos ecumênicos e as principais confissões de fé históricas durante mais de um ano inteiro, examinando o seu conteúdo, forma e apresentação. O trabalho desenvolvido será de importância na vida da igreja, como sumário doutrinário da Bíblia e ajuda para a sua compreensão. A declaração de fé servirá como proteção contra as falsas doutrinas e contribuirá para a unidade do pensamento teológico para que digais todos uma mesma coisa. 1 Coríntios 1:10. Trata-se ainda de um material didático para a formação espiritual dos novos convertidos, bem como mostrar para a sociedade aquilo em que nós cremos e aquilo que praticamos. O documento indica nossa marca pentecostal como denominação, mas o objetivo primordial é a glória de Deus. Rio de Janeiro, 24 de janeiro de 2017, Ezequias Soares da Silva, presidente da comissão especial. Cremos: 1. Na inspiração divina, verbal e plenária da Bíblia Sagrada, única regra infalível de fé e prática para a vida e o caráter cristão. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 14 a 17. 2. Cremos em um Deus eternamente subsistente em três pessoas distintas que, embora distintas, são iguais em poder, glória e majestade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, Criador do universo, de todas as coisas em que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, e, de maneira especial, os seres humanos, por um ato sobrenatural e imediato, e não por um processo evolutivo. Deuteronômio capítulo 6, verso 4, Mateus capítulo 28, verso 19, Marcos capítulo 12, verso 29, Gênesis capítulo 1, verso 1, capítulo 2, verso 7, Hebreus capítulo 11, verso 3, Apocalipse capítulo 4, verso 11. 3. Cremos no Senhor Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus, plenamente homem, na concepção e no seu nascimento virginal, em sua morte vicária e expiatória, em sua ressurreição corporal dentre os mortos e em sua ascensão vitoriosa aos céus como Salvador do mundo. João capítulo 3, versículo 16 ao 18, Romanos capítulo 1, versículo 3 e 4, Isaías capítulo 7, versículo 14, Mateus capítulo 1, versículo 23, Hebreus capítulo 10, versículo 12, Romanos capítulo 8, versículo 34 e Atos capítulo 1, versículo 9. 4. Cremos no Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, consubstancial com o Pai e o Filho, Senhor e vivificador, que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo, que regenera o pecador, que falou por meio dos profetas e continua guiando o seu povo. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 13, 2 Coríntios capítulo 3, versículos 6 e 7, 6 e 17, Romanos capítulo 8, versículo 2, João capítulo 16, versículo 11, Tito capítulo 3 e verso 5, 2 Pedro capítulo 1, verso 21 e João capítulo 16, verso 13. Cremos. 5. Cremos na pecaminosidade do homem, que o destituiu da glória de Deus e que somente o arrependimento e a fé na obra expiatória e redentora de Jesus Cristo pode restaurá-lo a Deus. Romanos capítulo 3, verso 23, Atos capítulo número 3, verso 19. 6. Cremos na necessidade absoluta do novo nascimento pela graça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo e pelo poder atuante do Espírito Santo e da palavra de Deus para tornar o homem aceito no reino dos céus. João capítulo de número 3, do 3 ao 8. Efésios capítulo de número 2,
versículos 8 e 9. 7. Cremos no perdão dos pecados, na salvação plena e na justificação pela fé no sacrifício efetuado por Jesus Cristo em nosso favor. Atos capítulo 10, verso 43, Romanos capítulo 10, verso 13, Romanos capítulo 3, verso 24 a 26, Hebreus capítulo 7, versículo 25, Hebreus capítulo 5, versículo 9. 8. Cremos na igreja, que é o corpo de Cristo, coluna e firmeza da verdade, una, santa e universal, assembleia dos fiéis remidos de todas as eras e todos os lugares, chamados do mundo pelo Espírito Santo para seguir a Cristo e adorar a Deus. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 27, João capítulo número 4, verso 23, 1 Timóteo capítulo 3, verso 15, Hebreus capítulo 12, verso 23, Apocalipse capítulo 22, verso 17. 9. Cremos no batismo bíblico efetuado por imersão em águas, uma só vez, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, conforme determinou o Senhor Jesus Cristo. Mateus capítulo 28, versículo 19, Romanos capítulo 6, versículo de número 1 a 6, Colossenses capítulo 2, verso de número 12. 10. Cremos na necessidade e na possibilidade de termos vida santa e irrepreensível por obra do Espírito Santo, que nos capacita a viver como fiéis testemunhas de Jesus Cristo. Hebreus capítulo 9, versículo 14, 1 Pedro capítulo 1, versículo 15. 11. Cremos no batismo no Espírito Santo, conforme as Escrituras, que nos é dado por Jesus Cristo e demonstrado pela evidência física do falar em outras línguas, conforme sua vontade. Atos capítulo 1, versículo 5, capítulo 2, versículo 4, capítulo 10, versículo 44 e 46, capítulo 19, versículo de número 7. 12. Cremos na atualidade dos dons espirituais distribuídos pelo Espírito Santo à igreja para a sua edificação, conforme sua soberana vontade para o que for útil. 1 Coríntios capítulo 2, versículo de número 1 a 12. 13. Cremos na segunda vinda de Cristo em duas fases distintas. A primeira, invisível ao mundo, para arrebatar a sua igreja antes da grande tribulação. A segunda, visível e corporal, com a sua igreja glorificada, para reinar sobre o mundo durante 1000 anos. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, versículo 17. 1 Coríntios, capítulo de número 15, versículos 51 a 54. Apocalipse, capítulo 20, verso 4. Zacarias, capítulo 14, verso 5. Judas, capítulo 1, verso 14. 14. Cremos no comparecimento ante o tribunal de Cristo de todos os cristãos arrebatados, para receberem a recompensa pelos seus feitos em favor da causa de Cristo na terra. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. 15. Cremos no juízo final, onde comparecerão todos os ímpios desde a criação até o fim do milênio, os que morreram durante o período milenal e os que ao final desta época estiveram vivos e na eternidade são de tristeza e tormento para os infiéis, e vida eterna e de gozo e felicidade para os fiéis de todos os tempos. Mateus capítulo 25, versículo 46, Isaías capítulo 65, versículo 20, e Apocalipse capítulo 20, versículo do 11 ao 15, Apocalipse capítulo 21, versículos de número 1 a 4. 16. Cremos também que o casamento foi instituído por Deus e ratificado por nosso Senhor Jesus Cristo como união entre um homem e uma mulher, nascidos macho e fêmea, respectivamente, em conformidade com o definido sexo de criação geneticamente determinado. Gênesis capítulo 2, verso 18, João capítulo 1, versos 1 e 2, Gênesis capítulo 2, verso 24, Gênesis capítulo 1, verso 27.